Educação Sexual em Debate, nas ondas da Rádio Desk. Um programa ao vivo e interativo que discute a sexualidade humana de forma aberta, franca e direta. Apresentação Patrícia Mendes. Olá, ouvintes da Rádio Desk FM, está no ar o programa Educação Sexual em Debate, um programa ao vivo em que você pode participar fazendo perguntas ou dando sua opinião pelo telefone 3321-8080 ou pelo e-mail edusexradio.cead@udesc.br. Esperamos por sua participação. Educação Sexual em Debate é um projeto do Centro de Educação à Distância da Universidade do Estado de Santa Catarina e pertence ao programa de extensão Formação de Educadores e Educação Sexual, Interface com as Tecnologias, este ano na etapa 6. Eu sou a professora Patrícia Mendes, membro da equipe de docentes que idealizou este projeto. Hoje nós vamos conversar com a psicóloga judiciária Helena Berton Eidet, do Fórum Nereu Ramos de Lages, Santa Catarina, sobre a temática do abuso sexual. Como vai, Helena? Seja bem-vinda. Obrigada. Olá, Patrícia. Olá, ouvintes. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar sobre um assunto tão sério, tão delicado, mas que é tão importante que todos conheçam para saber lidar da melhor forma possível com a situação. Nós é que agradecemos com a sua presença, Helena. Helena, legalmente, quando a gente fala do termo abuso sexual, o que legalmente se configura o abuso sexual? Para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes saberem. Ok. A definição de violência sexual é toda situação onde alguém em desenvolvimento, em fase de desenvolvimento psicológica, cognitiva e sexual mais adiantada, que a criança ou adolescente, se aproveita então dessa diferença, para obter estimulação sexual própria ou para estimular sexualmente uma criança. Então, toda situação onde haja toques, carícias, então sexo oral ou relações com penetração digital, genital ou anal, Mas o que as pessoas desconhecem é que o abuso sexual também inclui situações nas quais não há contato físico. Sim, que as pessoas acham que não fizeram nada porque não teve o contato físico. Isso, não houve uma agressão física, mas houve estimulação sexual. Então, expor a criança a uma cena sexual, a uma relação, seja por vídeo, seja presencial, e isso já se configura como uma violação ali do desenvolvimento, como uma violência. Sim. Tá? Então, seria isso, assim, qualquer exposição da criança à relação sexual. Ou do adolescente, que não está preparado para lidar com aquela situação nessa fase do desenvolvimento. Sim, Helena. Sabe-se que a maioria dos abusos sexuais cometidos contra crianças e adolescentes ocorre dentro de casa, E são perpetrados por pessoas próximas, que desempenham um papel de cuidador, dessas crianças, desses adolescentes. Nesses casos, os abusos são denominados intrafamiliares ou incestuosos. Você pode comentar esse fato e, na realidade, você, como psicóloga judiciária, acaba lidando... esse é o seu trabalho, Você lida exatamente com a violência intrafamiliar, com a violência incestuosa. Sim, infelizmente, a maioria dos agressores, e a maioria são homens, claro que há agressoras mulheres também, mas as estatísticas trazem a maioria como homens, são pessoas próximas afetivamente das crianças, Então, são pessoas de confiança dessas crianças. Sim, que ficam acima de qualquer suspeita, Exatamente. Então, isso confunde muito. Essa violência se torna maior ainda, Porque alguém que deveria cuidar está agredindo, Então, é por isso que essas situações são tão difíceis de serem denunciadas, Porque ocorrem dentro da família, existe um tabu aí, Como que dentro da família acontece uma violência desse tamanho, E geralmente esses agressores também são mantenedores da família financeiramente. Então as pessoas são dependentes dessa pessoa, fica mais difícil ali a separação, a denúncia
sobre essa pessoa, porque vai haver um rompimento muito grande dentro da família a partir da denúncia. Sim, e há toda uma relação de dependência que teria que ter uma outra estrutura para que essa denúncia venha à tona, é isso? Exatamente. Hoje em dia, a proteção já é maior, os órgãos de proteção à criança e adolescente já conseguem cuidar um pouco mais, né? Sim. Por isso, assim, se fala, houve um aumento do número de casos de abuso sexual, talvez não, talvez haja um aumento das denúncias, né? Porque Sim. as pessoas se sentem um pouco mais protegidas. A visibilidade está maior nesse sentido. Exatamente. Helena, é fato que o abuso sexual pode afetar o desenvolvimento, né, de crianças e adolescentes de diferentes formas, uma vez que algumas apresentam efeitos mínimos ou nenhum efeito aparente, né, enquanto outras desenvolvem graves problemas emocionais, sociais ou psiquiátricos. Como psicóloga judiciária, né, que lida com essas questões diariamente, o que você gostaria de apontar sobre essa questão dos efeitos causados nas crianças e nos adolescentes que sofreram abuso? Essa questão dos efeitos, claro que é uma violência muito grande, é um rompimento aí do ciclo natural da vida, né? Sim. Do ciclo de desenvolvimento natural da criança. Então, é uma violência que geralmente traz alguma consequência, mas não necessariamente. Então, a avaliação desses casos, porque a maioria dos casos não se tem marcas físicas, né? Não se tem a prova material, né, do ato, se dá a partir do relato da criança, tá? Então, a gente não pode pressupor que uma criança abusada sexualmente tenha sintomas, desenvolva sintomas. Né? Por exemplo, eu não posso dizer que uma criança que tem dificuldades de aprendizagem, né, ou outro tipo de sintoma, né, algum outro comportamento alterado, tenha sofrido necessariamente violência sexual. Assim como a gente não pode dizer, né, que uma criança que não tenha sintomas não sofreu. Né? Então, o sintoma não está relacionado diretamente. Vai depender de uma série de características da criança, da família, de como se dá a proteção dessa criança dentro da família, para ela desenvolver ou não algum problema psíquico, algum problema, né, nessa dimensão, assim como tu colocaste. Até essa questão, né, Helena, por exemplo, a gente trabalha muito com a escola. Às vezes há muita fantasia na escola com relação a isso, né? Como identificar o abuso, como... E às vezes recordo até de frases de alunas minhas, eu identifiquei que fulano tinha sido abusado. Então, assim, é preciso muito cuidado com essas questões. Exatamente. É uma avaliação bem complexa, né, que vai aí passar por toda a família. O possível agressor também deve ser avaliado, né? Toda essa dinâmica familiar, para que se, de fato, confirme o abuso, né? Então, a gente não pode dizer... A criança pode estar sofrendo um outro tipo de violência, um outro tipo de problema aí que não sexual, que não a violência sexual. Sim. Né? A partir de sintoma, então tem que ter muito cuidado, porque não necessariamente, né? A mídia, de vez em quando, divulga, né? Cuidado, criança com isolamento social, pode ter sido abusada. Pode, mas pode estar sofrendo um outro problema também. Sim, tem que cuidar muito com isso, né? Isso é muito importante. Sim. No fórum, né? Você como psicóloga judiciária, que exemplo para quem está nos ouvindo, assim, como é que as coisas chegam no fórum, para a gente poder entender um pouco? Geralmente as denúncias chegam primeiro no conselho tutelar. Sim. Ou então em hospitais, por isso a importância dos profissionais de saúde também conhecerem sobre o tema, da educação, né? Sim. Também, às vezes, da escola consegue observar alguma coisa. Então, chega no conselho tutelar, que encaminha para o Ministério Público, que aí depois pode chegar ao juizado da infância, no fórum. Tá? Então, é um caminho longo, assim, até chegar a nós. Sim. Então, assim, quando chega no fórum, a criança geralmente já passou por muitos profissionais, já falou sobre o assunto com muita gente. Então, por isso aí, a necessidade da articulação de todos esses atores que trabalham, né, em função dessa proteção da criança, para que a criança
fale no mínimo de vezes possível, assim, Sim, sobre... para não ser tão exposta, para não ser tão... Exato, revitimizada, que é o que a gente fala, né? Cada vez Sim. que ela fala sobre o assunto para uma pessoa diferente, ela revive aquilo, né? Aquela violência. Então, a gente trabalha bastante, assim, para que haja a articulação e para cada vez mais tentar proteger a criança dessa revitimização, né? Sim, isso é importante. Para quem está sintonizando agora na Rádio Desk, hoje nós estamos com o programa Educação Sexual em Debate, conversando com a psicóloga judiciária Helena Berton Eidt, do Fórum Nereu Ramos, de Lages, Santa Catarina, sobre abuso sexual. Há pouco comentávamos sobre a forma como o abuso pode afetar o desenvolvimento de crianças e adolescentes. Helena, você recentemente, em uma entrevista, apontou que o impacto da violência sexual está ligado a 3 conjuntos de fatores, né? Você pode explicar esses fatores para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes? É mais ou menos aquilo que eu estava falando sobre sintomas, né? Então, o tamanho da consequência, o tamanho da marca que o abuso, que a violência sexual vai deixar na criança, vai depender, sim, de fatores da própria criança. Então, né, temperamento, capacidade de resiliência, né, que é superar adversidades de forma mais saudável, né, e fatores externos também. Então, como que a família, como que a mãe, que geralmente é a pessoa que recebe a denúncia da filha, geralmente, né, que a maioria das vítimas são meninas, lidou com aquilo, né, se ela protegeu, ou se ela culpou a filha, né? Se ela não acreditou no relato da filha. Então, esse contexto da revelação também está muito implicado, assim, está muito diretamente ligado à consequência que o abuso vai deixar. E também o acesso a tratamento, esse tipo de coisa, assim, que o contexto externo, a criança, vai poder trazer ou não para ela, né? E também questões, assim, relacionadas ao abuso. Então, existem estudos que apontam que abuso com penetração, por exemplo, são mais... trazem mais consequências, né? São mais violentos. Então, a duração também, por quanto tempo ela foi violentada, né? Antes da revelação. Então, tudo isso a gente tem que pesar para avaliar, então, como é que vai ficar essa criança depois, esse adolescente, né? Como é que ela vai se desenvolver. Vocês participam, por exemplo, de sessões no sentido do tratamento dessa criança e desse adolescente? Não. No fórum, não. A gente encaminha, a gente avalia. Sei. Para saber a situação, saber se de fato ocorreu, né? A gente recebe também denúncias falsas que não são verdadeiras, exatamente, e encaminha para os tratamentos adequados, né? Daí um acompanhamento mesmo, psicológico, e também a questão criminal, né? De punição do agressor. Sim, e isso acontece efetivamente. Por exemplo, todo aquele caso de denúncia em que fica comprovada a violência, há a punição. É a questão do contexto familiar, né? Muitas vezes a própria família acaba voltando atrás. Sei. Pela dificuldade de ficar afastado do agressor, que mantém a família financeiramente, né? Que tem um poder sobre a família. Geralmente são pessoas com esse tipo de personalidade, assim, né? Usam desse poder, então controlam muito a família. Então elas acabam voltando atrás para não perder e acaba a proteção não acontecendo, né? Sim, Helena, a gente sabe, né, e era isso que a gente estava conversando, que se acontece o abuso sexual nesse contexto familiar, né, ele é desencadeado e mantido por uma dinâmica complexa, que você estava falando agora há pouco, né? Você pode esclarecer um pouco aspectos pertinentes a essa dinâmica que você já vinha colocando, a questão, né, de um provedor, de uma relação de dependência, que vai dificultando sair dessa dinâmica, né? Quebrar essa dinâmica. Exatamente. E a própria dinâmica de poder dele sobre a criança. Então, geralmente, a partir do momento que a criança
assim, tem consciência de que está vivendo uma violência, porque no começo ela começa de forma muito sutil, né? Ela pode até ser caracterizada, assim, ser entendida pela criança como uma forma de carinho, né? Acontece de forma sem violência, para depois ir num gradual, assim, aumentando, né? E aí a criança começa a se dar conta e o agressor começa a ameaçar, Sim. né? Deixa a criança culpada, confusa, e aí a criança não consegue contar para ninguém, né? E também a questão dela ficar com medo de estragar o casamento do agressor e da mãe, né? Ou da agressora, né? Sempre Sim. deixando isso claro. As consequências desse dizer, né? Porque, na verdade, há toda uma estratégia para manter o silêncio. Exatamente, E uma estratégia que funciona a partir de uma dinâmica familiar, que funciona a partir desses laços, né, desses vínculos, que é um convite, como se fosse um convite a permanecer no silêncio. Segredo, isso. O segredo, né? Exato, que em alguns momentos a própria mídia veicula, né? Televisiva veicula aspectos desse segredo, dessa questão de como vai ficando, né, a relação entre o agressor, né, e a sua vítima, né? Exatamente. Bem complicado, né? Não é uma questão simples, envolve a família toda, então, né, para a criança realmente é uma situação muito difícil, por isso a necessidade de todos conhecerem para poder ajudar mesmo essas famílias a saírem dessa loucura, né? Recentemente, no Fantástico, acho que há 1 mês, 2 meses atrás, eles trouxeram histórias de denúncias e o que aconteceu com os jovens, com as crianças, a partir da denúncia. Não sei se você se recorda. Foi a partir do depoimento da Xuxa, né, que causou toda essa e aí eles trouxeram um caso de uma jovem que fez a denúncia e que a mãe não acolheu, né, e que aí ela teve que se retirar de casa. Olha só. Era até uma estudante de direito e ela tomou a decisão de sair de casa, mas que a mãe não acolheu em nenhum momento essa denúncia, que é exatamente isso que você está trazendo para a gente agora. E olha só que inversão, né? Ter que afastar a vítima de casa, quando na verdade é como se fosse uma punição à vítima, né? Sim. Então quem tem que sair de casa é o agressor. Né? Então, claro, mas se a família não consegue proteger, a criança vai ser violentada de novo, essa pessoa provavelmente já era adulta podia sair de casa, né? Mas a criança também... Com a criança fica mais difícil ainda, porque como que a criança vai sair? Ela vai para uma instituição de acolhimento, os órgãos de proteção vão acabar tirando ela de casa, né? Sim, se isso chegar nesse nível, Exato. Né? Porque às vezes se a família recua, isso não chega nesse nível de proteção como você apontou há pouco, né? Exatamente. Helena, nós temos um quadro aqui no nosso programa que são as dicas da semana. Eu gostaria que você sugerisse aos ouvintes algumas leituras referente a essa triste temática do abuso, né? Ou mesmo indicação de algum livro, de algum filme. Sim, eu pensei em alguns mais recentes, assim, para que as pessoas possam achar com mais facilidade, né? Tem o filme Preciosa. Sim. É um filme, claro, são filmes pesados, né? A gente está falando de uma violência né, enorme, então são filmes difíceis, mas que instruem bastante, tá? O filme Má Educação, do Almodóvar, também traz essa temática. O Cisne Negro, né? Alguns filmes aí que eu vou falar falam de violências de agressoras mulheres, tá? Sim. Até pra gente ver que isso também acontece, tá? Mães agressoras. O No Limite do Silêncio é outro filme, e Sobre Meninos e Lobos. Os livros, assim, são mais técnicos, né? Mas, assim, tem um livro muito bacana para pais e professores também, que é da Christiane Sanderson. Abuso Sexual em Crianças, Fortalecendo Pais e Professores para Proteger Crianças contra Abusos Sexuais e Pedofilia. Eu vou até pedir que você repita para o nosso ouvinte poder anotar. Tá. É Christiane Sanderson. É da M-Books do Brasil, tá? Abuso Sexual em Crianças, Fortalecendo Pais e Professores para Proteger Crianças contra Abusos Sexuais e Pedofilia.
Sim. Um livro assim que aponta isso tudo que a gente está falando, né? Como perceber, como poder ajudar as famílias, né? A partir dessas redes aí, então, que a sociedade vai formando para não deixar a criança desamparada, a família desamparada, tá? A gente está pensando, né, e dialogando sobre essa temática que é tão difícil, num programa de educação sexual, né? De uma forma geral, Helena, vocês no fórum, né? Vocês que já estão lá na ponta, quando a coisa já aconteceu, já foi denunciada, as crianças já estão lá, vão passar por diagnóstico, estão sendo acompanhadas. O que o Ministério Público vem desenvolvendo, embora a gente saiba que agora tem o dia 18 de maio, que é a luta, né? Contra a violência e o abuso. Mas assim, o que vem acontecendo nesse sentido da proteção? Hoje em dia a divulgação, eu diria, assim, que é a grande arma aí para que isso seja, para que as pessoas possam falar, né? Porque antigamente as pessoas nem elas tinham muita vergonha de falar sobre isso, né? Um tabu Sim. muito grande, porque passa pela sexualidade, né? Porque, né? Dentro das famílias, então é algo, assim, muito complexo, né? Então, hoje é divulgação, campanhas de divulgação, acesso a esses órgãos de proteção, o próprio Disque 100, né, que as pessoas podem denunciar anonimamente alguma situação de violência. Então, acredito que seja por aí, assim, que a gente vai conseguir lidar melhor com a situação, né? Sim, e ações, por exemplo, efetivas junto às escolas, isso tem acontecido? Por parte, né, vou falar daí de onde eu trabalho, assim, né, por parte do fórum onde eu trabalho, não, né, a gente ainda tem uma equipe muito pequena, então, Sim. muita sobrecarga de trabalho. Do Ministério Público eu não vou falar, né, porque Sim. não é onde eu trabalho, então, mas sim, ações isoladas com certeza acontecem, né, dentro dos fóruns e dos órgãos do no Ministério sentido Público. da conscientização mesmo. Exato. Você hoje está em Lages, né? E aí, assim, pensando, não sei se você tem dados para fazer uma comparação, mas assim, pensando o município de Lages, pensando Florianópolis, que daí eu acho que é a tua cidade de origem, né? Isso. Como é que fica, por exemplo, o índice de abuso? Se há diferença, porque a gente pode pensar também que lida com culturas, com situações culturais diferenciadas, né? Você consegue visualizar isso no trabalho como psicóloga judiciária, ou isso não aparece? A violência e o abuso hoje, ele acontece de forma indiscriminada? Como é que fica isso? Eu não tenho dados de Florianópolis, que eu não atuo aqui, né? Sim. Mas isso, assim, é como eu disse antes, assim, as pessoas conseguem denunciar mais. Então, hoje parece que cresceu esse número, né? Parece Sim. que aumentou o número de abusos. Muita gente se questiona, né? Por quê? O que é a sexualização das crianças? Isso tá ficando, assim, muito mais comum. Não, é algo que sempre aconteceu. Né? Então, hoje em dia existe maior proteção e maior liberdade para que as denúncias sejam feitas, né? Então, acaba aparecendo mais casos em todos os lugares do nosso estado, né? Mas eu queria colocar também que é bem importante que todos saibam, assim, que a criança nunca pode ser responsabilizada pelo abuso, pela violência que sofre. Então, muitos agressores tentam dizer isso, né? Tentam justificar, né, que a criança tentou seduzir, que a criança já tinha um comportamento mais sexualizado. Isso nunca, né? O adulto é que tem que saber dizer não, o adulto tem que saber proteger, é o adulto que sabe o que está fazendo, então a criança nunca pode ser culpada por uma situação dessa. Tá? Isso é importante, né? Bem, eu agradeço as suas dicas, né?
E o nosso programa está chegando ao fim. Eu também agradeço aos nossos ouvintes, agradeço a sua presença aqui conosco, né? E vou pedir que você faça, né, suas considerações finais, sabendo que este, infelizmente, é um tema que não se esgota, né? Mas precisa ser problematizado, e talvez o que a gente tenha constatado hoje, até na nossa conversa, é que hoje se problematiza mais, né? A questão do abuso sexual, justamente rompendo com esse silêncio que tantas vezes, e que ainda faz parte, né, de todo esse cenário do abuso, da violência, né, em todas as instâncias sociais, né, para que a gente possa, né, problematizando, mudar um pouco esse cenário, né, de abuso. Exatamente, assim, eu acho que as pessoas, assim como tem mais liberdade para as famílias falarem sobre isso, né, que os profissionais da saúde e da educação, enfim, a sociedade como um todo, possa se informar mais, né, quanto mais a gente conhecer sobre o assunto, quanto mais a gente se informar, mais a gente vai poder falar e ajudar essas pessoas a falarem sobre essa violência, e a gente vai quebrando essa cadeia tão terrível, né? Sim, de violência. Exatamente. Né? Então, mais uma vez eu lhe agradeço, né? Agradeço também os ouvintes. Lembro os ouvintes que você também poderá ouvir os programas já exibidos, né, anteriormente no site www.cead.desc.br, no espaço da extensão Programas em Andamento. Nós vamos ficando por aqui e vocês, ouvintes, continuam com a programação da Rádio Desk. Educação Sexual em Debate. Conteúdo: professoras Sônia Mello, Vera Marques, Patrícia Mendes e Gabriela Dutra. Produção e roteiro: Zuca Campanha. Realização: Programa de Extensão, Formação de Educadores e Educação Sexual e as Novas Tecnologias do Centro de Educação à Distância, em parceria com a Rádio Desk. Apoio: Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Comunidade da Universidade do Estado de Santa Catarina.